turminha, tudo bem? Então vamos continuar. Hoje nós vamos ter aula de geografia, ok? Também no volume 2. A partir de agora, todas as disciplinas serão no volume 2, tá bom? Então aqui vocês podem abrir a apostila de vocês lá em geografia, tá bom? E nós vamos ler um pouquinho sobre o capítulo 2, que nós vamos ter agora, sobre cidades, formas e funções, ok? Então, a gente vai estudar nesse capítulo como surgiram as cidades brasileiras, a diferença entre cidades espontâneas e planejadas, e as múltiplas funções que as cidades têm hoje, né, na nossa vida, na vida de todos nós. Então, aqui nós temos uma imagem, como vocês podem ver. Essa imagem parece ser uma imagem de antigamente, certo? Como das primeiras cidades que surgiram aqui no nosso território. Então, vocês podem ver que tem as casas aqui, certo? É próxima do mar, né? Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Na página 4, a gente tem um textinho, que foi retirado do livro Cidades Brasileiras, do passado ao presente, tá? Então, nós vamos ler esse texto e vamos fazer um pouquinho dessas atividades aqui, tá bom? Essas atividades aqui propostas, ok? Pra gente começar a introduzir esse assunto. Então, vamos lá. O povoamento do Brasil começou logo após a descoberta, né, entre aspas, com os acampamentos que os portugueses ergueram no litoral, nos lugares onde encontraram madeira boa, de qualidade, para comercializar na Europa. 30 anos depois, vários povoados pontilharam o litoral ao redor das plantações de cana-de-açúcar. Outros nasceram distantes da costa, em áreas de mineração, de criação de gado, burros e cavalos, ao redor do pouso dos viajantes e junto dos de portos, fortes e margens de rios. Com o passar do tempo, graças ao trabalho dos indígenas, negros e portugueses, esses povoados se transformaram em vilas. Muitas vilas ficaram paradas no tempo, outras se tornaram cidades médias, depois grandes e finalmente metrópoles, que exercem influência sobre vasta área e participam da economia mundial. Então o texto começa falando um pouquinho da descoberta, né, dos portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles já se instalaram automaticamente no litoral, que foi por onde eles chegaram. Então eles armaram o acampamento deles ali eles conseguiram observar que existia boa madeira, de qualidade excelente, que eles poderiam ganhar dinheiro com isso lá na Europa. E aí, outros povoados se formaram fora do litoral, um pouquinho mais longe do litoral, certo? Tem também próximo ao litoral cana-de-açúcar e outros distantes, como mineração. Então, foram formando vilas próximos a esses lugares de mineração, de criação de gado. As pessoas foram trabalhando com isso, se produzindo através disso. Então, foram formando ali vilas e cidades ao redor desses pontos, né? Também foram formando vilas em portos, né? Margens de rios. E isso, com, lógico, a ajuda dos indígenas, dos negros e dos portugueses, esses pequenos povoadinhos foram se tornando vilas cada vez maiores, certo? Algumas vilas, às vezes a gente vai visitar alguns lugares mais antigos, parece que pararam no tempo, né? Ficaram daquele jeito, continuam cidades pequenas, daquele mesmo jeito, aquelas mesmas casinhas, e outras se transformaram, viraram cidades médias, depois cresceram ainda mais, e hoje são cidades importantíssimas para a economia do nosso país, né? Então, aqui nós temos algumas atividades, tá? Sobre esse texto que a gente leu. Letra A. Onde surgiram os primeiros povoados do Brasil? Com qual objetivo os portugueses ergueram acampamentos nesse local? Então, eu quero saber a sua resposta. Como surgiram? Onde surgiram? A gente acabou de ler aqui no texto, né? Então, comenta aqui embaixo, nesse vídeo, onde surgiram os primeiros povoados do Brasil. Bom, a gente já sabe que foi no litoral, certo? Através de onde os portugueses chegaram. E qual foi o objetivo, com qual objetivo eles ergueram acampamentos ali no litoral? Devido à boa qualidade das madeiras, né? Para poder comercializar. Letra B. Com lápis de cor da sua preferência, destaque no texto as atividades econômicas que contribuíram
para o surgimento do desenvolvimento de vários povoados. Então, ali tem algumas atividades econômicas que eu acabei de citar no texto, que vocês vão pegar um lápis de cor, da cor que você gosta aí, tá? E você vai grifar ali pra gente, vai destacar. Ou pega um marca-texto, né? Também, que eu sei que vocês têm marca-texto. Marca ali com a caneta marca-texto. Então, quais são? Bom, agricultura, em primeiro lugar ali da agricultura, plantações de cana-de-açúcar, é uma atividade econômica. Tem ali também a pecuária, que é a criação de animais, de gado. Tem também o extrativismo, que é através da mineração. Então, o segundo parágrafo ali, especificamente, ele tem bastante atividade econômica que você pode grifar. Então, destaque elas ali no texto, tá bom? Letra C. Com o passar do tempo histórico, muitos povoados brasileiros se tornaram vilas e as vilas transformaram-se em... Então, aqui nós temos uma flechinha, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Então, se transformaram em povoados, vilas. Depois, as vilas se transformaram em quê? Qual que vai ser aqui nessa flechinha? Cidades, né? Então, começaram com pequenos povoados, foram se desenvolvendo para pequenas vilas, até se transformarem em cidades, tá? Letra D. Em sua opinião, todas as cidades brasileiras surgiram de forma espontânea? O que vocês acham? Forma espontânea, forma natural? Foi um processo que eles precisaram se estabelecer próximos de rios, né? Para nossa sobrevivência. A gente viu em ciências, a água ela é importantíssima. Então, as primeiras cidades foram surgindo próximas à água. A gente também viu no volume 1 história sobre as primeiras civilizações. Eles ficavam próximos a rios e também eles faziam canais de água para que a água chegasse até as plantações, né? Então, a água ela é vida. Sem a água não tem como ter, né? Então, foram surgindo de formas espontâneas. As pessoas precisavam sobreviver naquele lugar que tinha água e ali foram crescendo, né? Então, foram surgindo de forma espontânea. No Brasil, a gente tem a maioria das cidades de forma espontâneas, mas nós também temos cidades planejadas, que a gente vai ver mais um pouquinho para frente, que é o caso de Brasília. Brasília não foi uma cidade espontânea, criada através, assim, de pequenas vilas. Ela foi projetada, certo? Então, nós vamos ver como isso se deu mais pra frente. Aqui na página 5, a gente vai ler, então, um pouquinho sobre cidades brasileiras, tá bom? Atualmente, o Brasil conta com 5.570 municípios. Algumas cidades que compõem esses municípios surgiram de forma natural ou espontânea, e outras foram planejadas. A maioria das cidades brasileiras foi se desenvolvendo naturalmente, a partir da aglomeração de pequenos povoados que cresceram às margens de rios, ao redor de alguma igreja, de um forte, de um porto, de um centro comercial ou de uma hospedaria para viajantes. Com o passar do tempo histórico, esses povoados transformaram-se em vilas, e as vilas se transformaram em cidades. Um exemplo é a cidade de São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo. Então, aqui nós temos a cidade de São Vicente, foi fundada em 1532, foi a primeira vila do Brasil. Na foto, a gente tem uma vista aérea, né, da parte do município de São Vicente. Então, aqui vocês podem ver que ela foi formada através do litoral, né? A gente vê a praia aqui, certo? Então, aqui é um exemplo de uma cidade que começou vila e se transformou em cidade, tá? Aqui nós temos um lembrete, ó. Lembre-se de que os termos município e cidade não são sinônimos, ou seja, não significam a mesma coisa. Cidade é uma área urbana de um município. O município geralmente é formado pela cidade, área urbana, e pelo campo, área rural. Então, o município ele tem essas duas formadas por cidade, área urbana, e área rural. E a cidade ela é apenas área urbana, ok? Então, por exemplo, Siqueira Campos é uma cidade ou é um município? É um município, porque tem a parte urbana e tem a parte rural dentro de Siqueira Campos, tá? Agora, Curitiba, por exemplo, é uma cidade, apesar de que tem também área rural, mas é na sua maior composição cidade, né? Área urbana. Então,
tem essa pequena diferenciação que a gente tem que pensar, ok? Vamos continuar aqui, página 6, tá? Deixa eu tentar centralizar aqui para vocês a apostila. Já cidades planejadas, então a gente está vendo cidades espontâneas, São Vicente, né, que foi um exemplo, e agora a gente vai ver um pouquinho sobre as cidades planejadas. São construídas com base em projetos que visam a melhoria da organização do espaço urbano, destinado a áreas específicas para a construção de residências, indústrias, estabelecimentos comerciais, parques, escolas, postos de saúde, saneamento básico e vias de circulação, para conectar toda a cidade, pretendendo assim garantir qualidade de vida à população, tá? Então, as cidades planejadas, elas têm esses pontos, né, comerciais, áreas específicas, indústrias, escolas, enfim, ficam tudo próximo e a cidade começa a se formar através ao redor. Então, ali a gente tem uma fotografia que retrata algumas cidades brasileiras. Aqui também vocês têm um QR Code, tá bom? Que vocês podem dar uma olhadinha depois. Então, aqui nós temos já uma perguntinha para a gente responder. A cidade sede do município onde você mora surgiu de forma espontânea ou de forma planejada? Uma boa coisa para a gente pesquisar como tarefa. Agora eu quero que vocês pesquisem aí na internet, conversem com alguém. O que vocês pensam sobre Siqueira Campos? Surgiu de forma espontânea ou ela surgiu de forma planejada? Tá? Vamos ver aí quem pesquisou? Comenta aqui embaixo para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos de cidades planejadas, tá? A gente tem Maringá, fundada em 1947. Maringá foi projetada e construída com ruas retas e largas, avenidas com jardins e quarteirões, com áreas destinadas às residências, comércio, indústrias, praças e parques. Aqui nós temos Palmas, no Tocantins, que é a mais nova das cidades planejadas do Brasil. Foi fundada em 1989, o ano que meu marido nasceu. É jovem ainda essa cidade. E construída com avenidas largas, grandes quadras residenciais e comerciais e muitos espaços públicos verdes. Então, a cidade planejada ela é construída para isso, certo? Para ter todos os itens básicos que a população precisa e tendo áreas para residência, área para comércio e tudo isso. Aqui nós temos Aracaju, em Sergipe. Aracaju, capital do Sergipe, foi fundada em 1855. Todas as ruas da cidade foram projetadas geometricamente como um tabuleiro de xadrez, para desembocar no rio Sergipe. Então, a cidade bem planejada, né? Bem estruturada, a gente pode ver bem retinha, tudo bem certinho. Então, as cidades planejadas, elas têm essa vantagem, né? De ser bem bonitinha. Então, aqui nós temos Você Sabia? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Salvador, a capital da Bahia, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Sobre esse assunto, leia outro trecho do livro Cidades Brasileiras, do passado ao presente. Então, aqui. Em 1150, na Baía de Todos os Santos, onde crescia a Vila do Pereira, foi construída, a mando do rei Portugal, a primeira cidade brasileira, Salvador. A finalidade era trazer mais gente para habitar a imensidão de terras do Brasil. Para planejar a cidade, o rei contratou engenheiros. A pequena vila começaram a chegar navios, trazendo empreiteiros para dirigir a construção de edifícios públicos, pontes, igrejas, conventos e mercados. Traziam com eles ferreiros, pintores e encanadores. Então, aqui a gente tem uma planta da restituição da Bahia em 1625, olha só. Como eles queriam construir, tá vendo aqui? Vejam bem de pertinho, né? A cidade, como eles queriam construir a cidade de Salvador, ok? Agora sim, Brasília, né? Que é um grande exemplo de cidade planejada. Até quero mostrar para vocês esse QR Code aqui. Vamos ver o que ele vai nos mostrar. De Brasília. A gente aponta, faz a conta e vamos ver aqui.
Mas a internet não vai, a gente tem que ir de novo. Eu acho que ele é um site. Por que o Distrito Federal não é um estado? Aí ele vai nos mostrar um PowerPoint aqui, nos explicando então por que o Distrito Federal ele não é um estado, ó. O Brasil é dividido em 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal. E aqui ele conta um pouco mais sobre o Distrito Federal, ok? Então, as unidades federativas são entidades autônomas, né? Que têm governo e constituição própria. Juntas, elas formam a República Federativa do Brasil. O Distrito Federal não tem prefeito ou vereadores, pois, de acordo com a Constituição Federal de 1988, não pode ser dividido em municípios. O Distrito Federal é um território autônomo formado por regiões administrativas. O Distrito Federal tem 31 regiões administrativas. Brasília é uma das regiões administrativas e também sede do governo do Distrito Federal. Brasília também representa a capital do nosso Brasil, ok? Então, uma curiosidade aí sobre Brasília. Brasília, capital do Brasil, é símbolo da arquitetura modernista do país. A cidade foi construída com base nos projetos dos arquitetos urbanistas Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Em Curitiba nós temos um museu, né, que foi feito também pelo Oscar Niemeyer. E do paisagista Roberto Burle Marx, contratados pelo governo federal em 1957 para desenhar a cidade. O projeto chamado de Plano Piloto definiu quadras e superquadras residenciais, além de espaços denominados entre quadras para as atividades comerciais, de lazer, escolas e templos religiosos. Há também setores com funções específicas, como o esportivo e o comercial. Na área central da cidade, localizam-se os prédios da administração federal, como a esplanada dos ministérios. Então, aqui a gente tem o plano piloto de Brasília e a fotografia aérea de Brasília, ok? Muito bem. Vamos ver esse RA aqui, que tem aqui embaixo. O que será que vai nos mostrar? Vamos ver se a gente consegue ver. Realidade aumentada é sempre legal, né? Vamos ver o que vai mostrar aqui. Agora você é o urbanista. Peraí. Com dificuldades aqui, gente. Agora você é o arquiteto urbanista. Projete uma cidade com os principais elementos que compõem que são essenciais para o funcionamento dela. Olha que legal isso aqui, gente. Estão conseguindo ver? Uma cidade, olha. Tem parque, tem comércio, quadra, casas, residências. Coloquem esse aplicativo no celular de vocês, ó, indústrias, fábricas, para vocês conseguirem ver tudo, porque eu não vou conseguir mostrar, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam? Você vai lá no material de apoio, ok? E vocês vão planejar, então, uma cidade. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa daqui, ok? Plano urbano. O que vocês vão fazer? Vocês vão se imaginar um arquiteto urbanista contratado para planejar e desenhar uma cidade em uma planície litorânea. A nova cidade deve ter ruas largas e quarteirões com áreas destinadas a residências, comércio e serviços, praças e porto para escoamento de produtos. Então, mãos à obra. Então, aqui vocês vão ter esse material aqui, que vocês vão tirar do livro e vão planejar uma cidade com ruas largas, certo? Espaços para parques, e aqui vocês vão montar a cidade do jeito que vocês quiserem, sendo arquitetos, tá bom? Então, lembre de pôr a rua bem certinho, lugares para as casas, os quarteirões, tá bom? Aqui vocês
Estão vendo que tem um navio? Esse navio está com mercadoria, ele tem que parar em algum porto. Então, vocês vão desenhar um porto, ok? E o que vocês forem desenhando, vocês podem colocar uma legenda para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, você desenhou casinha, faz o desenho da casinha aqui menor e escreve residência. Árvore, é um parque, então um lugar com muitas árvores a gente vai saber que é um parque. Um lugarzinho com aquele desenho, a gente vai saber que é a área residencial. Você pode fazer também comércio, escolas, igrejas, tá bom? Pontos essenciais, indústrias, pontos econômicos essenciais para uma cidade poder funcionar, tá bom? E aqui na página, vamos voltar lá. Na página 9, a gente tem um exercíciozinho aqui que a gente vai fazer juntos, tá bom? A página 9. Então, vamos lá. Sobre a origem de algumas cidades brasileiras, relacione os textos às fotografias correspondentes. Então, a gente tem a letra A, letra B e letra C. Letra A. O povoamento da região sul do Brasil deve muito aos tropeiros. No caminho onde eles paravam para descansar, foram construídos albergues, um mercado de troca de mercadorias e casas de comércio. Letra B. No norte do Brasil, o povoamento surgiu ao redor de fortes construídos às margens dos rios, para evitar a entrada de invasores. Letra C. No sudeste brasileiro, os pequenos povoados surgiram com a descoberta do ouro. O povoado que crescia ganhava o nome de vila, como as vilas de Minas Gerais, onde as pessoas trabalhavam principalmente na mineração e no comércio. Então, aqui nós temos a letra A, letra B e letra C, com as características que eu li. E nós temos 3 imagens aqui, nós vamos relacionar essas imagens com os textinhos que a gente leu. Então, letra C, nós temos aqui Ouro Preto, antiga Vila Rica, Minas Gerais. Aonde aqui, qual letra falou sobre Minas Gerais, sobre lugares de mineração? Letra C, então vocês vão pôr aqui letra C, tá bom? Deixa eu pôr aqui. Aqui é a letra C, tá? Aqui nós temos um monumento de tropeiro em Lages, Santa Catarina. Bom, Santa Catarina é região sul. E qual foi a letra que falou sobre a região sul e a presença dos tropeiros? Foi a letra A. Então, essa imagem aqui, vocês vão pôr letra A, tá? E a última imagem que nós temos é do Forte do Presépio em Belém. Então, é um forte que servia para proteger, né, a cidade ali. Qual foi a letra que falou dos fortes? Foi a letra B. Então, ali vocês põem letra B, tá bom? Aqui. As 3 fotografias retratam cidades que surgiram de forma natural ou espontânea ou foram planejadas e depois construídas. Bom, nesse caso aqui, são cidades que foram construídas de forma espontânea, tá bom? De forma natural. Aqui, cresceu porque tinha mineração, então as pessoas interessadas nesse tipo econômico se instalaram ali em pequenos povoadinhos, vilas, até que se tornou a cidade. Aqui também aconteceu devido aos tropeiros que viajavam, né, e paravam em determinados lugares para descansar. Então, acabou surgindo de forma espontânea. E aqui também, né, por ser uma região litorânea, de rio, no caso, né, é que eles precisavam de ter um forte para proteger a entrada pelo rio, para que as pessoas não entrassem ali, não invadissem a cidade, tá bom? Então, de forma natural. Agora aqui, no exercício 2, vocês têm que identificar com palavras-chave as atividades que deram origem às cidades retratadas nas fotografias. Então, na fotografia da letra A, que foi essa daqui, qual palavra-chave a gente pode dizer? A primeira são as pousadas, então aqui que deram origem, né? Então são os tropeiros, mas através do quê? Das pousadas ou albergues que eles dormiam e também pelo comércio de gado, ok? Na fotografia da letra B, um forte. Um forte tem a ver com o quê? Com defesa militar, aqui no caso, tá? Então a defesa da cidade. Eles ficavam no forte para defender a cidade dos invasores. E a letra C, uma atividade econômica que tem a ver com essa cidade aqui, é a mineração, certo? O comércio. Então,
através desses pontos, dessas atividades econômicas, se deve o surgimento dessas cidades. Ok, pessoal? Então, para concluir a nossa aula de hoje, vocês vão fazer também a apostila, tá? Apostila não, o CA. Apostila a gente já fez. Vocês vão fazer o exercício da página 63 e da página 64, que tem a ver com o que nós estudamos nessa aula, tá bom? Então, aqui nós temos uma palavras, caça-palavras, né? Que eu meio que já mostrei aqui pra vocês. E aqui vocês têm na outra página um textinho também que tem a ver com cidade natural, espontânea e cidade planejada. Vocês vão marcar aqui e vão enumerar de acordo com a legenda que tá pedindo, tá bom? Então, página 63 e página 64. De novo, eu repito, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre as tarefas, vocês podem me chamar que eu vou ajudá-los, tá bom, pessoal? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Um beijo e até mais!